Você está aqui para viver o alinhamento, viver a experiência, a percepção da sua consciência pura, da conexão com o agora, com Deus, com a realidade. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa segunda live, Frequência e Consciência. Meu nome é Jardel Gambetta e estamos aqui todos os dias para trazer uma reflexão profunda sobre o despertar da consciência, sobre o que realmente somos, sobre nosso propósito, trazendo princípios, trazendo uma conexão real com a vida. Eu honro e agradeço a sua presença, agradeço a Deus, ao universo por mais essa oportunidade. E hoje vamos falar de autoconsciência na prática. Hoje vamos trazer do que se trata o alinhamento com o agora. Na maioria das vezes a gente está perdido na nossa própria mente, perdido nos pensamentos, perdido no passado, no futuro. E despertar nada mais é o alinhamento com a realidade do agora. O que o nosso pensamento nos leva a acreditar é que a realidade que estamos vivendo é a única possível, onde projetamos a nossa felicidade, projetamos aquilo que somos, projetamos o nosso eu em torno daquilo que estamos vivendo, seja um trabalho, seja um relacionamento, seja a vida que você está levando hoje. Mas existe um alinhamento que o despertar nos traz, e esse alinhamento, ele permite com que você reconheça aquilo que está lhe tirando a paz, reconheça aquilo que está lhe tirando da alegria, da felicidade, que já é herança sua, da vida, de Deus, já é parte da sua essência. Essa transição do mental para o agora, ela, na maioria das vezes, ela não é algo que é feito por meio da sua vontade, da nossa vontade consciente. Mas se você está aqui ouvindo, se você já absorve conteúdos como esse, significa que você já tem essa possibilidade desperta em seu interior. Significa que o seu eu ou o seu mental já não está mais tão preso aos bloqueios, às narrativas, a tudo isso que nos mantém no campo do mental. Significa que existe já uma dimensão pronta para se tornar consciente em você. Porque, do contrário, a gente não consegue, ou a nossa mente não nos permite ouvir por muito tempo um conteúdo que nos leve ao despertar, um conteúdo que esteja conectado a essa dimensão interior, e não somente ao mundo. Facilmente a gente se distrai, a gente, de certo modo, encontra sentido na vida, naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente está praticando, e esses sentidos nada mais é o nosso mental extraindo dali a nossa percepção para a vida. Essa percepção pura da consciência, ela não é um acontecimento futuro, ela é uma experiência vivida no agora. Mas muitas vezes a gente precisa de tempo para que esse acontecimento se revele a cada um de nós. Então, essa transição do mental para o agora, ela não é, de certo modo, um acontecimento, mas é uma experiência. E quando você então se permite fazer algumas práticas que eu vou trazer aqui para você hoje, na live de hoje, é como se o foco da sua atenção não ficasse já tão concentrado naquilo que você está interpretando do mundo. E você pode então trazer para si um espaço, um silêncio, uma consciência que sempre esteve aí. Você não vai trazer, na verdade, você vai apenas provar, perceber. Por isso que a percepção pura, e talvez entendermos o que se trata a percepção, é um dos primeiros grandes passos dessa jornada de autoconhecimento, de auto-perceber em você o que está no modo automático, o que ainda está bloqueando a sua visão, bloqueando o seu sentir, bloqueando a capacidade que o ser humano tem de compreender mais a realidade em si. Acreditamos por muito tempo que a gente vive na realidade, mas
A verdade é que poucos de nós e poucas vezes estamos realmente na realidade. A realidade talvez sempre foi a realidade foi experienciada por todos nós já, ou todos nós já experienciamos a realidade. Mas nos esquecemos disso, porque éramos muito novos. Uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, ela vive muito mais na realidade do que os adultos. As crianças, ela vive muito mais conectada ao presente, ao agora. Mas, obviamente, naquele tempo não tínhamos ainda capacidade cognitiva de compreender do que se trata a vida, do que se trata essa transformação. Então, todos nós estamos aqui para realmente enfrentar esse processo de amadurecimento, muitas vezes de criar nossas próprias cascas, para no futuro a gente, de alguma maneira, reconhecer que o conhecimento, as experiências, o passado, a memória, o futuro, tudo isso são ferramentas. A memória e a imaginação que nos leva para o futuro, tudo isso é a capacidade que o ser humano tem de criar uma pré-visão do futuro, né? E muitas vezes tudo isso, tanto o passado quanto o futuro, está nos trazendo apenas medo, insegurança, criando todo esse rótulo, todo esse filtro que nos tira do agora, que faz com que a gente não perceba o quão existe milagre, existe vida, existe luz no nosso dia, no nosso agora. A mente, né, esse mental, o mundo mental que talvez 99,9% da população vive, esse mental que a gente se acostumou a viver e é tão difícil de a gente sair dele, né? É tão difícil de manter-se presente, consciente, sem deixar com que as narrativas, sem deixar com que esses bloqueios nos coloquem toda a vida uma tela, um filtro entre aquilo que estamos vivendo e a nossa experiência verdadeira. Mas por que não vivemos no mundo real? Porque vivemos num mundo ideal criado pela nossa própria mente. Nossa própria mente, ela nos mostra sempre o lado bom ou ruim das situações e nunca o lado neutro. E o lado neutro, ele assusta e ele não parece ter sentido porque é o lado que nos conecta com a verdade. E a verdade, como o próprio Jesus nos ensinou, ela é a única que nos liberta. Eu não posso te libertar, você também não pode se libertar, nenhum de nós se liberta. A verdade vai nos libertar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a verdade nos liberta? Porque essa verdade que eu estou trazendo aqui para você pode não fazer sentido, ou pode não fazer todo sentido tudo que você está ouvindo. Mas no fundo, lá no seu interior, algo já diz para você que isso é a verdade. Isso lhe conduz a algo mais profundo da sua própria existência. Isso pode lhe conduzir à liberdade real, absoluta, que é a liberdade dos seus próprios pensamentos, a liberdade de todo o seu passado, a liberdade de você carregar esse peso, né, sozinho, de que você tem que controlar, tem que comandar, tem que, de certo modo, ter algum domínio sobre a sua jornada. Então, assim que a gente volta para o agora, a gente também tira essa mochila que é carregada de passado, carregada de projeções, carregada de medo, carregada de trauma, carregada de experiências. E na grande maioria das vezes a gente não precisa realmente fazer um grande esforço, porque tudo isso acontece com o mínimo esforço. Na verdade, a maioria dos livros que eu já li sobre expansão de consciência, sobre despertar espiritual, ou a maioria dos autores, dos mestres, das pessoas que, de certo modo, tiveram esse deslumbre, todos eles não falam sobre tudo que você precisa fazer, mas tudo que você precisa deixar de fazer. Então é muito sobre você aceitar o fluxo, entregar, confiar muitas vezes apenas naquilo que está no seu controle, no seu domínio. E então descobrir esse espaço em seu interior, que é o espaço de autoconsciência, que é o espaço de observação,
que é o espaço onde você desperta o observador silencioso, e não esse observador que está sempre narrando a sua vida, que está narrando o seu dia, o seu agora, que já sabe como tudo deve acontecer. Para fazer essa ancoragem a esse espaço, a essa dimensão intocável que todos nós temos. E por isso que, para curar de traumas, curar dessa distorção com a realidade, né? Porque todo o nosso passado ele criou, de certo modo, um tipo de trauma. Viver do passado já é um trauma. É um trauma porque impede com que você reconheça a realidade do agora. Então, se você vive preso a esse mundo mental, onde não existe sequer um pequeno espaço entre os seus pensamentos e você, é porque você extrai toda a sua identidade do pensamento. E o pensamento, então, em nenhum momento ele vai ter uma ruptura, um pequeno intervalo. Esse intervalo é paz. Esse intervalo é leveza, é alegria que já não brota de um acontecimento, uma alegria que já não vem de algo que pode acontecer na sua situação de vida. Essa alegria é da vida que está em você. Então, para fazer essa ancoragem com esse espaço, ou trazer a sua atenção para esse espaço, e eu lembro de um autor que eu li, o livro de Joe Dispenza. Joe Dispenza é um médico americano, e ele passou por um grande trauma, um acidente de bicicleta. Ele era ciclista e passou por um acidente de bicicleta onde fraturou a coluna em vários lugares, e os amigos dele, os médicos, disseram que ele nunca mais ia andar e que ele teria que fazer uma cirurgia quando ele foi levado ao hospital. Foi um acidente bem grave. E ele já estudando essa parte, né, do mental, de como nossa mente, a nossa consciência, como a gente tem o poder de autocura, tem o poder de nos transformar. Bom dia, Aline, bom dia a todos que estão presentes, chegando. E ele então resolveu não aceitar a cirurgia e fazer as práticas de autocura. Joe Dispenza, mais tarde, hoje ele é um conferencista, talvez pouco trabalha como médico, mas sim como esse guia de autocura, como a gente tem o poder de curar com a nossa própria mente, o nosso corpo, de transformar a nossa vida, de projetar e realmente viver um novo futuro, mas a partir da consciência, da conexão e da percepção do agora. Ele chama esse espaço que eu estou falando, né, que é o espaço onde todos nós temos, um espaço intocável, um espaço onde nos leva a uma nova percepção realmente de nós e da própria existência. Ele chama de ponto zero. Então, quando você atinge o ponto zero, é como se você zerasse ali todos os seus bloqueios. E é possível que você chegue a esse ponto zero, você tenha esse deslumbre, esse revelar do ponto zero, e mesmo assim ainda volte para os bloqueios, volte para as narrativas, porque a gente viveu e vive por muitos anos, por muito tempo, preso a esse inconsciente. E esse inconsciente ele age sobre nós, tanto o inconsciente coletivo, quanto o nosso próprio inconsciente, quanto o nosso apego à visão, né, do ego, ao nosso eu limitado. Tudo isso faz com que a gente retorne muitas vezes a esses bloqueios. Mas esse ponto zero, falado por Joe Dispenza e explicado por ele no livro, e ele explica de uma forma muito bacana, porque ele ensina também algumas meditações para chegar nesse ponto zero. Ele fala que esse local, e é exatamente assim que acontece, é um momento onde você chega a lugar algum, tempo nenhum, e você se torna ninguém. Então você está em lugar algum, em tempo nenhum, e ali não existe ninguém. É engraçado que aqui em casa, eu estou aqui a gente fez um escritório, eu e minha esposa aqui nesse ambiente, mas esse aqui era um quarto, né? E a gente chama de quarto do ninguém, porque a gente ainda não tem filho, então aqui não dorme ninguém, né? Esse quarto não tem uma personalidade, é de todo mundo, mas ao mesmo tempo é de ninguém. E eu já fiz essa associação agora com o ninguém, porque todos nós
temos esse quarto do ninguém internamente na nossa mente. Esse quarto do ninguém é como se existe um espaço ali onde não tem ali uma personalidade sua, não tem ali esse espaço ele não carrega, essa consciência ela não carrega a identidade do Jardel, não carrega a identidade, né, da Aline, não carrega a identidade do João, da Maria, não carrega. Esse é o espaço do ninguém, que ao mesmo tempo é de todo mundo. Por quê? Porque é por isso que a conexão com o agora, a conexão com essa realidade, faz com que você compreenda coisas sem nem mesmo precisar interpretar. É como se todos que vivessem nessa conexão, todos compreendessem essa percepção, esse intervalo entre os pensamentos, que a gente chama aqui, estão chamando de ponto zero, onde você reconhece que a realidade, a vida não é feita somente daquilo que a sua mente lhe mostra. Então você tem um deslumbre, né? Uma percepção pura da realidade. Todos que já vivenciaram isso ou tiveram algum tipo de experiência com isso, percebem que existe uma comunicação sem palavras. Existe um entendimento sobre a vida que não nos mostra tudo o que a gente precisa. Não nos apresenta tudo. Não significa que dali em diante a gente vai saber de tudo. Mas a gente compreende uma coisa essencial. Vivemos daquilo que não é a verdade sobre nós. E quando você percebe isso, então, que essa conexão com esse espaço, com esse intervalo, essa ancoragem com um silêncio, com algo que para o mental não faz sentido hoje, isso faz com que a gente perceba que existe algo a mais do que apenas a nossa projeção da realidade, que apenas o nosso mundo que a nossa mente nos apresenta. E isso é uma liberdade tremenda, porque esse é um alinhamento com a verdade, um alinhamento com o agora. É um alinhamento com aquilo que você nem imaginava que existia, que poderia existir. E é por isso que a gente chama de despertar, né? É o despertar para a sua própria existência. Porque o seu verdadeiro eu, aquilo que a gente nunca vai perder, ele poderíamos dizer que não é algo que existe. Porque ele sempre foi, sempre é e sempre será. Ele é como o Deus. Deus não é algo que faz parte da existência. A gente tende e o ser humano, né, o ego, o eu limitado, e isso eu digo todos os seres humanos que já viveram nessa terra, a gente que também já projetou muito Deus, projeta Deus à sua imagem. E projetar Deus à minha imagem é transformar Deus em um ser humano, em alguém que talvez tenha superpoderes. Mas estar aqui já é um superpoder. Estarmos nessa realidade, podendo então evoluir e expandir a nossa consciência a essa grandeza, já é um superpoder. Já é a gente colocar o nosso poder à prova, ou o poder de Deus. Então existe algo em nós que está conectado a esse ponto zero, a essa... É uma cura muito profunda, onde o passado, os traumas, independente dos traumas que você possa já ter vivido, eles deixam de ser a sua referência. Você aprende e consegue olhar para eles de uma forma mais compreensiva, porque a partir daquele momento você entende. Tudo que vivemos, tudo que eu vivi, tudo que aconteceu, serviu para que hoje eu pudesse estar aqui e ter essa percepção da realidade. Parece estranho, né? Como algo que é apenas uma virada de chave interior pode transformar tanto a minha vida, tanto a minha experiência. E transforma, sabe por quê? Porque tudo que acontece, o seu dia, o jeito que você acordou, ou o que você vai viver no dia de hoje, absolutamente tudo na sua vida passa pelo filtro do seu eu. Então, quando você descobre que existe algo a mais do que o próprio eu que você está alimentando, que a gente alimenta, todo mundo alimenta inconscientemente, o eu que é separado, o eu que está, de certo modo, adormecido para essa consciência de liberdade, para essa verdade, que vive apenas dos dogmas, né, religiosos, dos paradigmas, que vive de crenças, tantos bloqueios que a gente recebe desde a infância. E a gente acaba fazendo parte desse sistema, de vários sistemas que a sociedade criou, que o inconsciente coletivo mantém, para que o ego se mantenha no controle.
E isso é algo geral, por quê? Porque nós queremos estar no controle. O ego, que é o que somos também, porque talvez se não existisse ego em nenhuma pessoa que está hoje aqui falando de despertar, talvez não estaria aqui, porque, sei lá, talvez poderia já ter cumprido seu papel e sua evolução, seu aprendizado, mas para mudar essa percepção, mudar essa visão também da realidade, a gente precisa mudar essa consciência do eu, porque quando muda a consciência do eu, você já percebe, independente do que aconteça, independente do que você conquista ou não conquista, supera ou não, de o que você tem sucesso na sua vida ou não, tudo isso acaba sendo muito pequeno comparado ao que você é. Há realmente a visão que você carrega agora sobre a vida e sobre si mesmo. Por isso que o verdadeiro sucesso, e o sucesso duradouro, ele não vem com as coisas do mundo. Ele vem com esse entendimento, com essa consciência do que você realmente é. Porque todas as emoções que a gente ainda acaba alimentando, né, sentimentos ruins, até mesmo o tédio, eu gosto de usar sempre o tédio. Bom dia, Deisa. Até mesmo o tédio, que é um sentimento, talvez um dos menores sentimentos, que menos nos atacam, assim, né? Sentimentos negativos. Até o tédio, eu chamo de uma crise de identidade. Porque ele acontece quando a gente deixa de estar presente, estar consciente para o que realmente somos. Ou quando deixamos de nos lembrar que, existe algo a mais aqui. Quando esquecemos que somos vida, a gente cria o tédio, que nada mais é mais uma forma da mente nos tirar do agora, desse falso eu, que é o eu que nos identificamos, projetar novamente na nossa realidade um sentido. Então por isso que muito do que você ouve no autoconhecimento, de início não faz sentido. Foi assim comigo também. Por quê? Porque ninguém quer o seu próprio fim. E é um fim que tem que acontecer, é um fim que muitas vezes acontece. É uma desilusão. Desilusão, a própria palavra já diz, vamos deixar de nos iludir. Então, é algo muito sério, né? Por isso que é preciso de autorresponsabilidade, como foi o que tratamos na aula de ontem, na live de ontem, né? Melhor dizendo, que está salvo aqui no perfil. Por quê? Porque sem essa autorresponsabilidade, sem essa coragem de você ir além, de você dar o próximo passo, a nossa mente e os nossos sentidos e aquilo que estamos acostumados, né, a busca por prazer, né, a fuga do medo ou apenas amenizar a dor, isso é o que a nossa mente vai buscar. Isso é o que vamos acabar sendo atraídos para a ilusão. A gente está todo instante, todo dia, sendo atraídos para a ilusão. Por quê? Porque fazemos da nossa mente, que é a ferramenta, a nossa identidade, fazemos da nossa mente o nosso alicerce. E, infelizmente, esse alicerce é a nossa casa construída na areia, como Jesus já não disse. Viver somente pelo que a sua mente, que ali está os seus paradigmas, que aí está as construções de realidade que só vivem na sua própria mente. Viver com essa base é viver com a nossa casa, e a casa aqui é o quê? É o homem insensato, que Jesus nos ensinou, que constrói toda a sua visão, toda a visão de quem ele é, na areia. Na areia, na casa, na mente. E a mente é o quê? Passado e futuro. Então, quando perdemos essa conexão, esse alinhamento com o agora, perdemos, de certo modo, a base sólida. Por quê? Porque passado e futuro fazem parte da ilusão. É difícil a gente perceber isso e reconhecer essa verdade profunda quando ainda estamos presos em extrair do passado o sentido para a nossa vida, né? Todo o significado que estamos dando para esse agora. Mas existem práticas muito simples, práticas, por exemplo, você trazer a sua atenção para aquilo que não é pensamento. Uma prática, e é uma prática que eu uso todos os dias, é você simplesmente trazer atenção
para o seu corpo. Porque na maioria das vezes o nosso corpo ele só existe no presente, no agora, mas a gente esquece dele. A gente está aqui preso na dimensão do mental. E o corpo ele serve como uma âncora. Mas primeiro, para a gente reconhecer o quanto a nossa atenção pode voltar para o corpo, tem algo mais sutil que a gente pode colocar a nossa atenção e que não existe. Não há possibilidade de você conseguir ficar preso no pensamento e ao mesmo tempo na respiração. A respiração é algo que também só está acontecendo no agora. Então, eu nunca fui uma pessoa de meditar e hoje ainda não medito. Mas essa é uma prática de meditação que você pode fazer fazendo qualquer coisa na sua vida. Seja lavando uma louça, seja no seu trabalho. E realmente são práticas de respiração. Cada vez mais hoje tem práticas desenvolvidas aí para te trazer realmente mais leveza, mais equilíbrio, mais clareza para você resolver as soluções do seu dia, né? Os desafios e aquilo que você precisa resolver. Então, observe a sua respiração. Perceba o ar entrando pelas suas narinas. Perceba o quanto a sua respiração ela entra e vai até o seu pulmão. Você apenas colocar atenção nisso faz com que você saia do modo automático. Quantos dias da minha vida eu já vivi sem nem mesmo perceber a respiração? De tão preso que a gente fica no pensamento, na realidade que estamos criando na nossa mente ou projetando no nosso mundo, na nossa caixinha. Fazer essa ancoragem é você observar aquilo que está fora desse mental, o que só existe no agora. Tanto o seu corpo quanto a sua respiração só existem no agora. E é algo tão simples. Como eu falei, de início, muita coisa não faz sentido. E não vai fazer sentido enquanto a gente viver preso nesse mental. Mas essa é uma das autoconsciências, né, na prática. Por quê? Porque testemunhar os próprios pensamentos é o que mais vai nos levar, vai nos fazer elevar a nossa frequência, vai elevar a nossa consciência. Para acessar essa frequência mais alta, que, de certo modo, é uma capacidade que temos de compreender coisas que estão, muitas vezes, vão contra todas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente alimenta na nossa mente. Não é preciso ser uma pessoa expert, intelectual, inteligentíssima. Na verdade, é preciso muita simplicidade. Porque se você apenas colocar a sua atenção, então, naquilo que você está fazendo agora, que é respirar, perceber e se questionar, né? No que eu estou pensando. Práticas ou autoquestionamentos como esse é algo muito simples, mas que já eleva a sua frequência. Porque a gente acredita que precisa fazer muita coisa para mudar, né? E hoje a gente escuta muito isso, talvez você já ouviu também. A gente precisa muito de ser positivo, trazer práticas, né? Orar, fazer repetições para que a vida mude. Mas na verdade nada eleva tanto a nossa frequência, nada tem o poder de trazer tanto aquilo que queremos para nós e que as coisas se alinhem, que as coisas se ajustem, que entrem em um fluxo e uma sincronicidade que a nossa própria mente não compreende, quanto você voltar para o agora, voltar para a realidade, voltar a se conectar com essa verdade, a verdade que já existe dentro de você. É uma desilusão, é muitas vezes algo que não vai nos trazer um significado imediato, mas assim que você descobre esse ponto zero, como o Joe Dispenza falava, né, ele utiliza essa expressão, assim que você descobre esse pequeno intervalo entre um pensamento e outro, e ali nesse intervalo está o seu verdadeiro poder de resposta. Porque é quando a sua resposta para a emoção, para o seu dia, para os acontecimentos, para a vida, já não vai mais vir do acúmulo de pensamento, das memórias, dos traumas, daquilo que você já, de certo modo, daquilo que é um bloqueio, daquilo que é uma narrativa. Sua resposta já não é mais reativa, já não é mais compulsiva. É uma resposta que nasce de um lugar que não é nem seu, não é meu, é nosso, é de Deus, é da consciência. É um espaço de amplitude, de silêncio,
de percepção clara da realidade. Faça no dia de hoje esse simples exercício. Testemunhe seus pensamentos. Testemunhar os pensamentos nada mais é você trazer consciência para eles. Não é preciso mudar, não é preciso julgar, não é preciso questionar, não é preciso fazer nada além de observar, perceber, reconhecer no que você está pensando. Porque podemos passar nosso dia inteiro sem nem mesmo nos dar conta. Onde está a minha mente? Melhor dizendo, a mente ela sempre vai estar, no passado e no futuro. Onde está a minha atenção? A sua atenção é o que vai lhe conectar a essa dimensão. Atenção, porque consciência é a percepção pura. Quando a sua atenção já não está mais subjugada, já não está mais totalmente alienada aos próprios pensamentos. Façamos um excelente e abençoado dia. Espero você amanhã na nossa live Frequência e Consciência, live número 3. Finalizamos aqui mais uma reflexão profunda sobre o despertar da consciência. Um grande abraço, honro e agradeço a sua presença. Até o próximo. Tchau, tchau.